noite, é com muita alegria que estamos no ar com mais um Elo por Elas, com mais uma convidada muito especial para brilhantar as nossas quartas-feiras. E hoje nós temos o privilégio de receber aqui Janira Laranjeira, ela que é a voz da lei que protege as mulheres do estado do Mato Grosso. Ela que transformou a profissão em missão. Muito bem-vinda, viu? Um privilégio recebê-la aqui. Boa noite, muito obrigada pelo convite, meninas. Eu estou muito honrada em estar aqui contando a minha história e contribuir, né? Como elo por elas, contribuir a cada momento e cada vez mais com esse desenvolvimento e a esperança de dias melhores para muitas mulheres que vivenciam dores dentro do seu próprio lar. Não é à toa, né, Elo por Elas, você está aqui, porque você constrói muitos elos por elas, né? Eu acho que você trabalha isso dentro do que você faz, né? Janeira estava contando aqui pra gente nos bastidores todo o seu movimento e a gente fica muito feliz de trazer você aqui, porque nosso público, acredito que a maioria seja de mulheres e nós precisamos de uma mulher que defenda, que mostra o que acontece, que é uma dor, né? A violência não é fácil, a gente sabe que muitas mulheres se calam por causa disso, então a gente fica feliz de poder trazer você aqui, dar voz a esse movimento, que você nos representa, né? Você está representando todas nós quando você faz o que você faz. Ai, obrigada, mas é isso mesmo, justamente quando a gente tem a consciência, quando a gente tem a clareza da nossa missão e quando a gente tem a experiência, né, da vivência da dor, a gente fala com mais propriedade e a gente tem que servir de luz no caminho das outras pessoas. Então, eu sempre digo que é um chamado muito além do que nesse plano aqui que nós estamos. E eu não tenho dúvidas que todo o enfrentamento que eu passo, que inclusive eu me emociono, é em razão dessa luta espiritual. E que eu vou vencer, com Deus, se Deus quiser. Aí. Porque quanto mais a gente quer fazer o bem, quer fazer justiça, né? Tem muita gente por trás que não quer, né? Que isso aconteça. Já me emocionei. Por isso que não é à toa. Autêntico, né? Não é à toa que você tá, né? Nesse propósito, nessa sua missão. Com certeza algo que vem lá de trás. Justamente. Você já fez constelação? Não, nunca fiz. Mas você conhece um pouco sobre Conheço. a visão sistêmica? Conheço. Porque assim, quando você... Já fiz em grupo, não vou falar que nunca fiz. Já participei em grupo. Porque quando você escolheu fazer direito, né? Eu também, eu sou advogada, né? Quando a gente escolhe a nossa profissão, fala muito sobre coisas do passado, né? De gerações para trás. Então, se a gente buscou fazer direito, é porque a gente queria fazer justiça. Justamente. Com as nossas próprias mãos. E ainda foi para a área ainda, né? Delegada. Né? Que daí ainda, né? Com mais propriedade. Isso mesmo. Quando na minha infância eu ainda achei que eu iria ser médica. Fiz vestibular para medicina. Mas eu sempre tinha uma madrinha minha que falava, né? Janira, eu te vejo uma advogada, eu te vejo uma pessoa da justiça. E, de fato, quando eu entrei no ano de 98, que eu fiz direito, comecei direito, formei em 2001, eu vivenciei o direito, a justiça, e eu sempre fui da comunidade, então eu já prestava serviço social, serviço dentro da igreja, então eu era catequista, era do movimento de grupo de jovens, era movimento de assistir sopão, de ir para a comunidade mesmo. Então, e isso daí despertava, e ali eu orientava, porque eu também, durante a minha faculdade, trabalhei no PROCON. E aí, nesse período, eu sempre fui de muito movimento em prol da justiça, em prol dos direitos, sabe? Então, de fato, depois eu me reencontrei, né, na instituição, no cargo de delegada de polícia, mas agora mais ainda, sabe? Agora, assim, fora do cargo, longe, movimentando, fazendo a minha voz, contando a minha história, porque eu conto a minha história de dor, a minha história de violência, há pouco tempo, esse ano, que eu tive a coragem de contar a minha história em público, num podcast, por exemplo, então, é a primeira nasceu de uma dor, o seu anseio, a sua missão de cuidar e defender mulheres, fazer justiça, nasceu de uma dor sua.
Então, nem eu imaginava que nasceu dessa dor, mas hoje eu entendo o meu movimento, hoje eu entendo a minha dor. Então, eu sou fruto, né? Como eu disse, eu sou uma mulher de fé, sou fruto de uma família da periferia, sou do CPA, e a minha infância eu vivenciei violência sexual. Então, é dentro do ambiente familiar. Então, eu venho de uma família que tinha muito amor, muito acolhimento, muita proteção dos meus pais. Porém, nas reuniões familiares, eu sofri abuso. Então, por muito tempo, eu fui silenciada. Por muito tempo, eu tinha vergonha e me achava culpada. E entendia que a culpa era minha. E foi assim que eu fui me fazendo de forte. Para você ter uma ideia, eu era uma criança que a minha irmã fala, chata. Eu era uma mulher chata. Ah, uma criança chata. Janira, é chata. Mas eu era áspera, eu estava sempre na defensiva. Você estava retraída, né? E eu não entendia. Eu só fui entender isso agora. Que eu estou me estudando, que eu estou me fortalecendo e querendo entender o meu comportamento enquanto adolescência, quando criança. E fortalecendo a minha voz. E foi nesse movimento, até fazendo mentoria lá com os meninos, que eu tive a coragem. Eles me motivaram, né? E hoje eu vejo que é espiritual, né? Então, assim, todo o meu processo de silenciamento é espiritual. Porque todas as vezes que eu me firmo para falar, que eu me encorajo para fazer um movimento de defesa ou em prol de algo muito maior, que é coletivo, acontece algo. Acontece algo para me afastar, para me esmorecer, para me desestabilizar. É sempre assim, né, Janira? Eu falo isso, tá? Que... Ai, se puder ter um papelzinho. Traz pra Produção, papel, guardanapo. Aí, pronto. Obrigada. Esse é o nosso guardanapo compartilhado com todos os nossos convidados. Nós conseguimos, Janira, tirar... Quando a gente ajuda as pessoas, através do processo de mentoria, por exemplo, você pode aconselhar, orientar muitas mulheres, né? E você faz isso porque você viveu o processo. Então, quando você vê uma mulher sofrendo algo nesse sentido, você não quer que ela silencie, você não quer que ela se cale, você não quer que ela seja a chata, você não quer que ela seja a inconveniente, porque você viveu isso lá atrás. E essa sua maior dor vira sua maior força. Por isso que hoje muitas mulheres te procuram e a sua voz está cada vez mais forte, você está crescendo muito, porque as pessoas têm sede de ouvir alguém que as representa. Não é qualquer um que pega e levanta a bandeira e fala, eu sofri isso, eu vivi isso. Que entende a dor, né? Que entende a dor. E você, querendo ou não, ao levantar essa bandeira, você demonstra o seu amor, e é uma forma de você dizer para todas elas, eu acolho vocês. Porque o apadrinhamento, o que é o apadrinhamento? É você escutar a história do outro, internalizar aquilo com escuta ativa e apadrinhar o outro dizendo, eu te entendo, vem o acolhimento, e eu já vivi algo parecido. E você conta uma história. Nesse momento, você apadrinha a dor do outro, você gera uma conexão tão forte com o outro que ele entende que esse elo está tudo bem, que existe, que ele não é perdido no mundo. Porque muitas pessoas se perdem, e digo em todas as profissões, todas as áreas, porque não são apadrinhadas no que fazem. Porque todas as pessoas erram. Nós erramos, nós julgamos, a gente tenta ser melhor, né? E isso que você faz, de fato, acredita, você está apadrinhando e olhando para que todas essas mulheres saibam que elas têm com quem contar. Eu acredito que ainda é talvez, sei lá, uma profissão, não sei como é que eu vou dizer isso aí, que as pessoas têm pouco acesso, sabe? Acho que é pouco contato. Muitas mulheres ainda se calam. Taína pode dizer isso muito bem, porque atende muita gente. Não, eu acho que é muita coragem da sua parte, né? Expor a sua vida, expor a sua história. Então, a partir do momento que você usa isso, realmente você está dando voz para tantas outras mulheres, né? Tudo a ver com o seu projeto, que você está dando voz para tantas mulheres que foram silenciadas ou que por opção própria mesmo, né? Quiseram se silenciar para proteger os filhos ou para proteger o marido, um pai, um tio, um avô, né? Até mesmo que você mesmo disse, acontece, né? Dentro da família, com as pessoas que às vezes mais nos amam. Era para proteger, né? E acaba então, um ambiente que era para ser
a gente ter proteção, né? Então, é muito bonito você ter coragem de falar sobre isso, porque você se conecta com essas mulheres, trazendo essa sua vulnerabilidade. Né? E que isso inspire outras mulheres a também ter, né, coragem de chegar, de falar e de não ter vergonha. Porque eu acho que começa primeiro pela vergonha, né? Começa pela exposição, né? Poxa, mas você é uma delegada de polícia. E já passou Poxa, por você isso. foi advogada. Eu advoguei muito tempo. E você passou por tudo isso. E por que você não denunciou? Né? E por que você silenciou? E por que você ainda se relaciona com esse familiar? O que você acha que está por trás disso? Além da vergonha, é a culpa, né? Então, nós temos muito ainda a nossa estrutura da sociedade ainda culpa muito a mulher. Ainda é a forma de se vestir, é a forma de se oferecer, é porque você estava dançando, é porque você estava no lugar errado. Assim, não justifica, né? No meu caso, eu era uma criança, eu era uma adolescente. Então, não justifica. E tem vários outros casos. Eu passei por uma delegacia, desde a inauguração dessa delegacia 24 horas da mulher, em Cuiabá, eu estive à frente. E eu fiquei 4 anos ouvindo violência sexual de criança e adolescente, porque ali atendia violência doméstica e violência sexual de meninos e meninas. Então, a história se repete. A história se repete. Ou é um primo, ou é um tio, ou é um padrasto, ou é um pai, ou é um avô, ou é um vizinho. E a história se repete. E se repete travestida de festinhas, de encontros, de negligências de quem tem o dever de cuidado. E aí a criança é submetida a todo esse comportamento nocivo. Você se lembra, Janira, do primeiro caso que chegou para você, né, envolvendo violência de gênero, e como que isso impactou sua vida? Bom, bem no começo da minha carreira, eu fui estagiar, porque eu tomei posse no dia 13 de janeiro de 2014 de cadeiras de rodas. Eu quebrei o tornozelo, os 2 lados do tornozelo, a fíbula e a tíbia, bobeira, né? Em casa, no condomínio, pisei numa pedra e quebrei. Tomei posse de cadeira de rodas. E não podia ir para as unidades, me mandaram para a delegacia da mulher, mas tinha escadaria. E aí eu fui cair na delegacia DEDICA, de proteção de defesa da criança. E ali na DEDICA eu tive que atuar e relatar inquéritos de violência sexual e todo tipo de violência. Mas uma que me marcou muito era o caso em que o padrasto abusava da menininha. E ela confiou e contou para os irmãos. Mas a mãe não acreditava. E esses irmãos colocaram esse irmãozinho colocou adolescente, ela era criança e ele adolescente, colocou uma câmera em cima, numa lâmpada, casa simples, humilde, e colocou a câmera ali e no quarto que ela relatava que ele abusava. E eu tive que relatar aquele inquérito e eu chorava. Então, todas as vezes, isso me impactou muito, porque eu tive muita resistência para ir para uma delegacia de cuidado. Assim como tive muita resistência para ir para uma delegacia da mulher. E eu não entendia por que eu tinha essa resistência. E em 2015, o chefe, o diretor-geral, abriu uma nova delegacia, a instituição abriu uma nova delegacia em Tangará da Serra, da mulher, especializada. E eu recebi o convite para ser a primeira delegada lá. Eu tinha 1 ano de instituição, né? Minha filha ainda era recém-nascida. Eu não fui, mas eu tinha essa resistência. Então, eu entrei para a instituição, eu fui para o interior, né? Clínica geral, a gente pega tudo. Mas, quando eu vim para a capital, onde que eu trabalhei? Em delegacia operacional. Eu fiquei quase 5 anos em roubos e furtos. Eu fiquei em roubos e furtos de Cuiabá, roubos e furtos de Várzea Grande. E depois eu fui para homicídios. Então, na homicídios, eu comecei a ter contato com violência doméstica, com feminicídios, porque no Estado há homicídios que têm essa atribuição de investigar feminicídios. E foi muito chocante. Eu atendi casos também. Um caso que me impactou bastante foi uma mulher em Várzea Grande. Então, ela separou recentemente, tinha 3 filhos, e ela decidiu conversar com seu ex-parceiro. Ninguém, na verdade, sabe, mas tem lá no celular
que eles marcaram para conversarem. Ele queria conversar e ela queria resolver muito, segundo a informação dos familiares, a questão da pensão, né? E ela foi morta dentro de um motel em Várzea Grande. E eu fiz aquele local de crime. Então, assim, foi muito impactante. Ele pode-se dizer, talvez, que teve o abuso sexual não consentido. Não sei se foi consentido, porque teve muita luta corporal. Então, a gente, né, faz a perícia no local, você visualiza aquela cena de luta corporal. Ah, foi antes ou depois? Foi depois da relação sexual, porque a gente também colheu material genético no local. Então, assim, isso chocou muito, porque ela tinha 3 crianças. E eu me recordo muito bem dessa família, dessas crianças irem para a delegacia e cobrar e contribuírem com a investigação. E semanas depois, a gente conseguiu fazer a prisão dele, porque ele estava caminhando. Ele se escondeu no mato ali em Várzea Grande mesmo. E ele saía à noite, né? E ele estava caminhando, se não me engano, na frente do 4º Batalhão ali em Várzea Grande, e populares reconheceu, viu ele e comunicou à delegacia. Levou, né, a Polícia Militar, levou para a Central de Flagrantes de Várzea Grande. E eu saí da minha folga, da minha casa, e fui fazer o interrogatório dele. Eu poderia ter deixado para o delegado plantonista fazer, mas eu tocava a investigação. E eu sempre tive esse cuidado. Então, assim, todas as vezes que eu atuei, eu tive muita resistência, mas quando eu atuei... Foi de corpo e alma. Foi de corpo e alma. Eu queria resolver, eu sempre quis dar o encaminhamento correto. E eu soube, né, que esse assassino tinha matado e ele tinha sido preso, e eu fui para a delegacia, para a Central de Flagrantes de Várzea Grande, fiz todo o interrogatório dele. Foi excelente, porque eu já tinha representado pela prisão, né? Então, assim, e ele foi, lógico, ele também teve as ameaças, porque ele continuou ameaçando, e eu fiz o flagrante, porque ele continuou ameaçando os familiares. Ele ainda ligava para os familiares dela, né, ameaçando, querendo as crianças e querendo e ameaçava de morte, né? Então, aí a gente fez o flagrante dele, foi convertido em prisão preventiva e logo saiu a prisão preventiva do homicídio. Então, foi muito chocante, porque eu me envolvi com aquela família. Então, eu tenho certeza que eu não consigo lembrar, né, deles, mas eu tenho certeza que a gente criou um laço, eles lembram de mim, e a gente criou um laço. Como todos os crimes de homicídio que eu atuei. Esses dias, gente, eu estava no Açaí, ali na Morada do Ouro, e veio um rapaz e falou assim: oi, doutora, tudo bem? Você não lembra de mim, mas você atuou num furto na minha residência e recuperou a minha televisão. E era o patrimônio que eu tinha acabado de comprar. Olha só, gente, é tão gratificante. Sim, né? E eu ainda tenho, recebo... Depois que eu abri minha rede social, de agosto do ano passado para cá... Muito rápido, E né? aí, assim, eu cresci muito rápido, eu tenho muitos feedbacks. E as pessoas com quem eu atendi... Eu sempre recebo mensagens, eu tenho certeza que eu estou na oração de muitas pessoas. Com certeza. Janira, eu também atuei um tempo como assistente social, quase 12 anos, e eu lidava com muitos casos de abusos, né? E mexia muito comigo quando envolvia crianças, muito. Chegava em casa assim, acabava com o meu dia, demorava a me recuperar. Como que é para você carregar tantas histórias pesadas, né? E ainda conseguir manter esse equilíbrio emocional? Porque a carga é muito grande que a gente recebe, né, nesses ambientes. Bom, uma coisa que eu aprendi, vamos dizer, de toda essa vivência, esse processo de autocuidado que eu estou me construindo, né, que é do final do ano passado para cá, eu posso dizer isso, é que a gente tem que estar inteira. Se a gente não estiver inteira, equilibrada, psicologicamente, fisicamente, se achando bonita. Eu vivenciei, gente, o sobrepeso toda a minha infância, toda a minha adolescência, toda a minha vida adulta. O ano passado, eu estive com 86 quilos. 86 quilos. E aí eu comecei, quando eu fui afastada da pauta, que é um outro processo de silenciamento que eu vivenciei, eu parei, eu tinha que reagir de uma outra forma. Eu não podia mais me retrair, entrar na minha caixinha, viver o meu mundinho e achar que estava tudo certo.
E aí eu comecei a entender que eu precisava me curar, que eu precisava me cuidar, e que eu precisava olhar para o espelho e falar que eu sou capaz, que eu sou bonita e me amar. E eu estava no sobrepeso, eu estava muito chorosa, muito chorosa. Nossa, meu marido, quando eu saí, meu marido falava assim, mas Janira, você tá chorando? Ai, não tô chorando por conta da pauta, do afastamento. Então, pelas mensagens que eu recebi, eu fui muito acolhida. Fui muito acolhida por pessoas que trabalharam comigo, por pessoas que foram assistidas por mim. Então, para a gente trabalhar com essa pauta, a gente precisa estar inteira. A gente tem que cuidar, e é um processo diário. Não adianta. Então, eu tenho que ir para a academia todo dia, eu tenho que ler o meu livro todo dia, eu tenho que me cuidar, fazer minha oração todos os dias. Eu tenho que estar bem com meu marido e com a minha filha e com a minha família, que é muito presente na minha vida, meus pais, meus irmãos. Então, assim, para mim, isso é fundamental. Então, assim, a gente tem que se policiar, porque o mundo, ele é um turbilhão, todo mundo vive com pressa. E muitas vezes a gente quer fazer no automático e a gente deixa o essencial. Então, assim, para fazer essa entrega, para atender com qualidade, para a gente sobreviver à dor do outro e não permitir que isso nos atinja, que isso nos diminua ou que desfoque, né, do nosso caminho, a gente precisa estar assim, alinhada com o espiritual, o físico, emocional. Mas então, isso eu estou aprendendo e isso é diário, né? Eu posso dizer que não é da noite para o dia, a gente não conquista isso. Eu ainda estou nesse processo. Até mesmo para eu falar sobre esse assunto, é ainda muito desafiador. Te traz bastante emoção, Me né? traz muita emoção. Mas, bom, dá para perceber o quanto você já superou tudo isso, né? Tá toda linda aí. Sim, isso mesmo. Mas é verdade. Cada dia. Mas, você falou sobre o sobrepeso, né? Como isso acontece, né, com a mulher que passou por que foi violentada. É impressionante, né? Acho que se você for olhar hoje eu tenho lido, os casos... É uma proteção. É uma proteção. Parece que a gente quer ficar forte, quer se esconder, não quer chamar atenção. Não quer chamar atenção, porque, ouvi. Nossa, se eu ficar magra, toda bonita, toda... Né, se isso aconteceu comigo, eu vou engordar, eu vou comer, né, que eu vou entrar no meu casulo, eu vou ficar feia, eu vou me esconder, né? Porque você acha que você atraiu a pessoa pelo seu corpo, então você quer eliminar tudo que pode chamar a atenção de alguém, né? Justamente. E aí você, olha só, e quantas vidas são impactadas negativamente por conta disso, né? Sim. De uma violência e que causa uma dor tremenda na vida dessa criança, dessa adolescente, dessa mulher. Olha, quantos anos você tem? 47. 47. Vamos dizer aí que tem um ano, mais ou menos, que você... Nem um ano. Abriu, né? Isso Nem não tem então, ano ou seja, foi esse ano. Vamos dizer, então, que aí com 47 anos de idade, que você acordou para isso, né? E que você teve coragem de olhar. Porque a gente só supera algo, a gente só supera uma dor quando a gente tem coragem de olhar e de vivenciá-la. Sim. Eu falo até aqui, ó, tô arrepiada. Porque ninguém passa por um luto sem vivenciar. E um luto não é só a morte, né? Você viveu um luto por muitos anos na sua vida. Vivi. E você só pôde sair dele, e essa ferida aqui está cicatrizando, porque você resolveu olhar para ele. Justamente. E eu só identifiquei e só tive a coragem porque eu me reencontrei nas histórias que eu atendia na delegacia. Gente, foram 4 anos ouvindo mães relatando da criança que está ansiosa, que come muito, da criança que resiste um tio, uma tia, um padrinho, que resiste um vizinho, um avô. Da criança, eu tenho casos da criança que passou a usar calça jeans para dormir, a menina que passou a dormir de calça jeans. Meu Deus. Para não ser abusada. Da menina que começou a se vestir, masculinizar como menino, para não... Então, com todas essas histórias que eu ia ouvindo, que eu atendia e sempre fui muito detalhista, sempre falei para assistente social e para psicóloga, eu quero isso, que ela narrou, eu entrava, eu ouvia, eu faço questão de estar no relatório, porque assim,
é um detalhe, as oitivas, os escrivães, então é um detalhe. Eu sempre fui muito cuidadosa nesse sentido de acompanhar, porque a gente precisa instruir corretamente e dar o encaminhamento correto. Então, assim, eu tive até um caso que eu não sei se dá tempo da gente contar, Pode mas falar. que isso me tocou muito. Já era uma moça já grande, ela tinha 15 anos e ela estava numa, ela filha de uma pessoa financeiramente que havia falecido, que deixou aí uma pensão, uma pensão boa. Deixou Se ela não me engano, era estruturada. mais de R$ 5.000 essa pensão. Era estruturada. E ela tinha uns irmãos mais velhos, né, que queriam cuidar delas. Mas ela tinha mãe também. E ela estava sofrendo abuso pelo padrasto. Eles eram evangélicos. E ela estava sofrendo abuso praticado pelo padrasto. E a mãe trabalhava fora. E ela decidiu romper o silêncio e contar. Eu já estava à frente da unidade, não fui eu que atendi, a fazer o atendimento, assinar como delegada, né? Eu estava na coordenação da delegacia, mas eu acompanhei. E a minha colega que fez toda a oitiva, né, falou, não, doutora, vamos fazer isso, vamos encaminhar, vou pedir a medida protetiva de afastamento. Só que esse abusador, ele procurou, né, a unidade especializada para onde é remetido e lá contou a versão dele, que não. E a mãe, apoiado pela mãe, que não entendia, que não, que ela estava relatando porque ela queria sair da guarda, né? Por que os irmãos estavam apoiando ela? Porque eles estavam interessados na pensão que o pai deles deixaram para aquela menor e sustentaram isso lá na unidade que ia proceder a investigação, porque a unidade que eu trabalhava só fazia o primeiro atendimento. E isso me doeu muito quando eu fui despachar, ligar, porque todos os casos urgentes eu ligava para os colegas, né, que são titulares de outras delegacias, ou para quem ficava com caso e falava, olha, colega, é o seguinte, esse caso é urgente, essa menina, inclusive, ela relatou na psicóloga, né, que a família estava levando, ela relatou também. E ela precisa, né, ele precisa ser afastado desse lar. Eu não sei qual que é a providência, não era flagrante, não tinha como a gente contribuir muito. E aí ele entendeu assim, não, por que 15 anos, por que ela já entende, por que só agora que ela veio falar? Por que só agora, quando está em jogo uma pensão alimentícia, que ela veio falar? O colega delegado que me falou isso. E aí eu revivi, eu cheguei em casa e contei pro meu marido. Eu revivi, porque quando eu comecei a namorar, eu contei a minha dor pro meu marido. Então, assim, nós estamos casados há 18 anos, vai fazer 19, mas namoro 7 anos, um ano de noivado, então a gente tem 20 e poucos anos juntos. E eu relatei para ele, né, de toda essa vivência muito superficial. E eu recebi acolhimento, né? Então, eu era muito jovem, eu tinha 20 anos, né, quando eu comecei a namorar. Eu não sei quando que foi que eu contei, se eu tinha 20 ou mais. Mas eu revivi toda a minha história. Sabe por que a gente silencia? É por isso. Pensa. Uma pessoa, você relatar a sua... Medo do preconceito, né? A sua dor. Não, e lembrar, E a voltar gente na dor. pensar, Que ser existe, julgada. que existe um ganho secundário. Sim. Né? Não, estou fazendo isso porque... Terrível isso. Não, E nesse atendimento eu revivi. Eu revivi Como toda que o próprio a minha sistema dor, ele faz sabe? a vítima E aí se eu sentir não sei culpada. como que ficou esse procedimento, né? Eu não sei se eles judicializaram, se eles constituíram advogado para fazer toda e para conseguir efetivamente, porque ela já tinha vontade própria, né? 15 anos já é uma menina que poderia falar, escolher, né? Não, eu não quero ficar com a minha mãe, eu quero ficar lá, né? E não sei, sinceramente. Janira, eu acho que esse é um caso que reflete muitos casos que você trabalha. Acredito que você tem muitas histórias para você contar, que podem servir de inspiração para outras mulheres falarem, eu vivo isso, então eu posso falar, né? Não tenho que ter medo disso. Porque eu tenho no escritório, passam muitas mulheres pelo meu escritório, uma que falou, olha, eu ficava com o vizinho e eu falava pra minha mãe que ele fazia isso comigo, e a mãe falava, para de reclamar, a gente não tem com quem deixar você. Você precisa ficar lá, não tem outra pessoa para cuidar de você, né? E aí ela conta isso com a maior dor do mundo. E ela protege muito os filhos, assim, chega a ser chacota. Então, às vezes ela tá lá no escritório, ela precisa sair,
porque ela vai buscar as crianças. Ela não gosta que as crianças ficam até tarde na escola, sozinha. Ela fala, eu fico arrepiada, passei por tanta coisa que eu não quero que meus filhos passem pelo que eu passei. Eu tinha que ficar com os outros, minha mãe trabalhar, e minha mãe, quando eu falava, mãe, fulano pegou no meu peito, ela conta, fulano mexeu na minha calcinha, ela fala, para de inventar histórias, tá fazendo isso porque você quer que eu fique em casa com você. Então, eu quero até trazer uma pauta aqui com você, que acho que saindo desse, né, dessa história, indo para outra, como que você indica, o que você indica, né, para mães, pais, tutores, enfim, pessoas que cuidam, né, de crianças, de filhos, a ter esse olhar mais atento? Porque a gente nunca sabe se é alguém tão... E falam que são pessoas muito próximas, né? Todo mundo fala, é sempre uma pessoa mais próxima. Nós temos casos também, né, que a gente já conhece, né, Tata? Próximos. Então, assim, o que você dá de dica para mães, mulheres que estão nos assistindo para ficar com esse olhar mais atento, vivo? Porque eu imagino, essa é uma dor, assim, que não existe explicação, né? Bom, olha só. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública trouxe, né, que mais de 80% dos casos de violência sexual aconteceram dentro do lar. Então, vejam, o estupro não vai ser um desconhecido. Não vai ser o lobo mau, não vai ser você andando na rua escura, não vai ser, porque até o interesse sexual tem que ter uma relação de afeto. Ela tem, só se for mesmo aquela pessoa canibal, né, como que fala, que é aquela pessoa que já tem um impulso, mas do contrário, tem esse interesse diário, tem esse contato mínimo que seja. Qual que é a orientação? Na primeira dúvida, na primeira resistência da criança, principalmente, falando de criança e adolescente, de resistência, era uma relação tranquila, e a criança começa a resistir, ir para o colo, falar, ir para casa, falar do tio, falar que não gosta do tio, que o tio é feio, que faz coisa feia. O adulto começar a falar que aquela criança é assanhada, eles começam a usar esse termo de cunho sexual. Então, que ela é para frente. Então, toda essa fala do adulto também para com a criança, também, muitas vezes, o padrasto que usa esse termo. Essa fulana é para frente. Pode olhar que está namorando na escola, pode olhar e começa a colocar na cabeça da mãe que é a criança que é para frente. E pode ter certeza que essa criança ou ele está com interesse, ou ele está... Olha, tem casos em que o padrasto ficava olhando na hora de tomar banho, na hora de trocar de roupa. Deus, gente, é um horror, então, assim, tem vários casos. Então, essa resistência, essa mudança de comportamento, essa mudança de choro, essa retração. A criança não mamava mais a mamadeira, não usava mais chupeta, volta a fazer xixi na cama, volta a ter comportamentos infantilizados demais. Então, tudo isso são sinais de violência sexual. Então, assim, é muito importante esse cuidado de quem tem o dever de cuidado, né? Então, se é a cuidadora, se é o pai, se é a mãe, se é a avó, a gente precisa ter esse olhar de cuidado, porque infelizmente, tem um estudo nos Estados Unidos que diz que todas as crianças serão abusadas sexualmente. Olha que impactante. Então, até o 2030, todas as crianças serão abusadas sexualmente. Então, assim, e o mundo digital hoje, gente, isso expandiu muito mais. Nós estamos numa era em que fala-se, nós não conversamos com nossos filhos sobre sexualidade, mas o mundo está aqui, num desenho animado, ele está criando, ele está ensinando de uma certa forma, educando para esse mundo. Janira, então, você sabe que quando Maria Clara, minha filha, fez 10 anos, José ia fazer 9. Olha só, ele tinha 8 anos e 10 meses. Né? Porque ele faz em maio, faz agora, depois do manhã. Aí, a psicóloga que eu estava indo na época, ela me instruiu a falar sobre a sexualidade com as crianças. Sim. Porque eles estavam perguntando muito para mim como que fazia o neném. E eu falava que era uma sementinha, enquanto isso eu fui engambelando eles. Eles já sabiam sobre homossexualidade, porque tinham amiguinhos que tinham 2 mães e que buscavam na escola, então eu tive que já... né, implementar isso na cabecinha deles desde muito antes, ali com 6, 7 anos. Mas sobre a sexualidade, eles me pegaram assim, que daí eu não tive saída. E daí eu fui
na psicóloga, né, mais específica, assim, que falava sobre isso, porque eu precisava de um recurso que daí eu não consegui sozinha. E ela falou para mim, Taína, é muito melhor você, como mãe, trazer para eles a realidade de como funciona, como é o ato sexual, como faz o neném, se eles querem saber. Aí eu falei, né, fulana, mas como que eu vou falar? Maria Clara vai fazer 10 anos. Ela falou, então, você vai chamar eles e você vai falar. Né? Aí ela começou a me instruir a historinha, como que eu ia contar. E ela ainda falou assim, que não era para usar pipi, o pepeca, era para falar pênis, vagina. Só que, gente, eu não tive coragem, tá? Essa parte eu fiz do meu jeito. Eu falei pipi e pepeca porque eu não consegui. Mas eu falei tudo do jeito que ela falou. E aí a Maria Clara falou assim, mãe, mas como que essa sementinha... Aí ela falou assim, você engole a semente? E aí que foi o limite, né? E aí que eu fui explicar. E quando eu expliquei, Maria Clara estava fazendo 10 anos naquela semana. A gente estava até na Disney. Eu nunca vou esquecer, no quarto, assim, da Disney, tudo temático. E ela e José, coloquei os dois na cama e falei, olha só, é o seguinte, hoje mamãe vai contar para vocês como que faz o neném. O neném se faz através do ato sexual. Vocês já não me perguntaram o que é sexo? E aí eu comecei a falar. Aí, com muito amor, daí você vai com toda a história, porque ainda não precisam saber que, né, até então a gente fala que é quando casa, né, e tal. E aos poucos isso vai depois se moldando. Mas, assim, expliquei tudo como que funcionava, que tinha que ser com amor. E as caretas, tá? Não, o José, ele gritou assim, Maria! Eu não tô acreditando! Ele topava o ouvido assim, meu Deus, Maria Clara, meu Deus do céu, eu nunca vou fazer isso na minha vida! Eu não vou ter filho! Vou casar. Eu não vou casar, né? Aquela coisa. Mas olha a importância de falar, né? Mas isso, o que isso traz para toda mãe que estiver escutando? Que quando você mostra isso para o seu filho e você conversa com ele sobre isso, primeira coisa, ele vai confiar em você e ele sabe que ele pode perguntar para você as coisas. E eles perguntam para mim todos os dias, tem hora assim, eu tenho vontade de pular do carro, né? Porque tem pergunta que é muito cabeluda. Mas isso sobre a violência, porque eles já sabem para que serve. Então, que aquilo ali, aquele buraquinho, não é qualquer um que vai encostar. Né? Então, assim, enquanto eu não falasse com eles sobre isso, Fica sem saber. Fica sem saber. É muito importante o diálogo, ainda né? nas palestras, a gente usa o semáforo, né? Então, onde pode no corpo da criança? Então, onde pode tocar um estranho? Então, você tem o que é o verde pode, o amarelo não pode. Já tem que ficar atento. Você faz como? Assim, como aquela se fosse a região, cabeça? sim, o corpo humano. Tá. E você vai falando para a verde criança tá sexualidade. O verde tá no ombro, Certo. tá no cabelo, pegou na cintura, na barriga, tá no amarelo, atenção. Pegou na parte íntima, Cuidado. vermelho, não pode. Proibido. Entendeu? Arrasou, não muito pode. Por isso que é mais Proibido. pequenininha também. E olha que interessante você, a fala, vou retomar a fala, não dar apelidos à parte íntima. Eu tive um caso em que a criancinha de 3 aninhos, banhando com a mãe sempre só usava o termo vagina e o órgão sexual do homem, o pênis. E então, ela tomando banho, ela falou, mamãe, a sua florzinha, mamãe. Olha só a sua florzinha. E começou a falar, tinha pelo, alguma coisa assim, né? E florzinha, ela estranhou. Já foi um sinal, né? Já foi um sinal. No final de semana, ela estava na casa do sogro, os pais, os avós paternos, e o vô chamou ela, minha florzinha, vem me dar um beijo, minha florzinha, vem aqui no colo do vovô. Então, veja, gente. E aí, na hora, ela foi para uma delegacia de polícia fazer o registro. Então, até que esse pai aceite, até que essa família aceite que isso são sinais. Isso são sinais. E veja, gente, isso é muito importante porque a denúncia ela não tem que ter a certeza do abuso. Então, eu falo muito para professor, eu falo muito para professor, para conselho tutelar. Então, até mesmo dentro da unidade de segurança, quando eu estava, né, eu falava, e hoje eu falo na minha rede social, não aguarde
eu não, só quero saber se teve ímã rompido. É. Se houve lá, não tem. Não existe, a violência não é ali. Não, Começa muito antes. Muito antes. Então, o toque, a introdução de dedo, de objeto, o chupão, Nossa, o encoxamento, tudo isso, esse roçar. Então, tudo isso já é o abuso, já é o estupro para criança e adolescente. E então, ainda os familiares querem a prova. É tudo. Então, quando eu advoguei também era muito assim, e hoje a gente, né, tem que desmistificar cada vez mais isso. Então, de fato, não dê apelidos para órgãos genitais de criança, quem está ouvindo. Não dê, conte, não fale pepeca, não fale. Tem que usar o termo certo, porque principalmente, olha, 3 aninhos, gente. Janira, você sabe que eu sou, assim, píssica de deixar meus filhos dormirem na casa de alguém. Eu sou muito Também não píssica. deixo. Não tá errado, Tinara é Não, minha tá irmã, errado. eu deixo dormir na casa dela, mas quantas vezes que É dormiu? pouco. Mas não porque não confiar, mas assim, eu sou muito... Eu sou Mas não tá puro errado, galinha sabia? choca. E assim, quando eles vão sair de casa, vão no aniversário, alguma coisa que vai ficar, né, um aniversário na piscina, alguma coisa, até dezembro do ano passado, eu mandava a minha funcionária junto. José falava, mãe, eu tenho vergonha, porque só eu que vou com babá. Eu falava, José não é babá, é sua dama de companhia. É sua tia, José, sua avó, Cleusa, né? Mas assim... Olha, é interessante. Eu vou interromper, porque também me veio uma... Esse ano, a minha filha, ela falou assim, mãe, é um saco ter mãe delegada. Eu não aguento mais, a senhora é super protetora. E começou a me falar assim. Por quê? Porque era um dia que eu tinha plantão, mas eu queria ir correr ainda no Parque das Águas, eu moro ali perto. E eu falei que eu não tinha coragem de deixá-la lá sentada sozinha, que eu ia em casa deixá-la com o pai. E aí, ou se ele viesse me acompanhar para ficar, eu iria, né? Ela iria no parque também. Aí ela começou a falar assim, ali passando no Detran, ela começou a me abusar, né? Falar um monte de coisa. Mãe, a senhora não pode, só tem que confiar em mim. Aí eu dei uma lição para ela. Falei assim, filha, não sei de onde que veio uma luz que eu tirei. Falei, filha, o sequestrador, ele não vai chegar, te amarrar, não, ele sabe que você é uma menina boa. E sabe o que ele vai falar? Ele vai aparecer lá com outra criancinha, menorzinha que você, e vai usar da sua generosidade, vai falar assim, olha, menininha, você me ajuda? Leva a minha filhinha lá no banheiro, porque o tio não pode entrar no banheiro feminino. E aí, você é muito boa, filha. Você não iria ajudar essa criancinha a ir ao banheiro? Ela falou, sim. Então, aí você entra lá no banheiro, tá lá a mulher, que também é comparsa dele, e ela sabe tudo o que é comparsa, né, gente? Eu tô usando o termo filha de delegada, com certeza. É a mulher que é parceira dele, comparsa dele, vai entrar lá, vai te colocar um negócio no seu nariz, você vai desmaiar, porque só de você aspirar, você já vai cair. Ela vai te carregar e vai te sequestrar. E você, num ato de bondade, vai acontecer algo de ruim para você. É muito sério isso. Porque... Então, a gente tem que contar a história. Acho que não Janira é minha irmã. Mas eu acho que todo filho de polícia, eles são tomados. Eu escuto essas histórias, porque meus filhos também escutam inúmeras histórias. Eles veem maldade em tudo. Né? Sim. Janira, nós ficaríamos aqui a noite inteira com você, muito. porque assim, tem muito conteúdo, o assunto é polêmico, tem muita coisa pra gente poder falar. É algo, é uma bandeira que eu defendo também, mas eu gostaria que você finalizasse esse podcast de hoje. Primeiro, quero te agradecer por ter vindo aqui. Falando pra gente qual o legado, né, que você quer deixar como mulher, como profissional e como agente de mudança, porque eu vejo que o próprio Estado, a própria instituição tentou calar ou tentou tirar você do seu propósito. Você criou uma via alternativa para viver o que você vive hoje e levantar essa bandeira. Graças ao digital, né? Exatamente. Que a gente fala tanto. Que é a maior rua do mundo. Né, a maior rua do amiga? mundo. Você está na maior rua do mundo. Você saiu de uma instituição para ir para a maior rua do mundo, onde você vai ter muito mais visibilidade. Qual legado você quer deixar como agente de transformação? Dentro do Olhando seu para aquela propósito. câmera ali, diga para nós. Bom, o maior legado é servir. Então, hoje, eu me coloco a serviço de uma sociedade, de mulheres, de crianças, adolescentes, da família de uma forma geral. Porque proteger mulheres, falar de crimes sexuais, de sinais, de comportamentos abusivos, é proteger a família. Então, assim, eu entendo que servir
hoje uma sociedade independente de cargo, independente de crachá, independente de status. Faça como você puder. Você pode usar seu digital, você pode ir lá enquanto você está dando aula na sua sala de aula ou lá na igreja onde você se comunica. Faça essa contribuição social, conte a sua história. Acredite na sua história, você tem muito a ensinar e você ensina cada vez quando você traz a sua verdade, e não permita o silenciamento, porque a nossa verdade, ela que conecta, ela que se conecta com outras pessoas. Então, eu tenho certeza que eu tenho tantas pessoas que se comunicam comigo, e mais ainda, agora, recentemente, quando eu abri a minha história, quando eu trouxe a minha verdade. Não foi uma mulher que foi silenciada, que foi retirada da pauta, que foi negada uma sessão para assumir uma secretaria da mulher no município. Eu tenho um monte de BO para tentar um silenciamento. Então, eu não só fui retirada da pauta institucionalmente falando, quando foi negada eu ir para a Secretaria da Mulher no município, para ser uma secretária adjunta de enfrentamento à violência, fui questionada institucionalmente porque eu estou voluntariamente dando palestra no interior do estado, mesmo estando de licença-prêmio. Então, assim, são várias ocorrências que são para desestimular, mas a gente não pode entender isso como uma barreira. A gente tem que transpor esse obstáculo para servir. E entender que Deus tem algo maior, né? Isso, a gente às vezes quer para uma vertente onde nós ficaríamos limitados e Deus tem algo muito mais grandioso. É assim que a gente tem que enxergar. Eu falo que toda vez que nós estamos muito próximos de viver o nosso propósito, os ataques vêm em várias situações para poder te impedir, para poder te barrar. E aí a gente tem que ser estratégico, como você foi, né? Ser persistente também, para continuar vivendo o seu propósito, defendendo esse legado, defendendo essa bandeira que é tão importante. Que bom que nós temos pessoas como você, Janeira, corajosa, parabéns. Forte. Né? Eu fico feliz porque, Muito bom. assim, prontamente você topou vir. Fico muito feliz. Eu te abracei ali de verdade, né? Eu fico emocionada aqui agora, porque a sua história toca muito, né? E eu atendo muitas mulheres. Eu podia te contar casos que eu escuto e que, assim, você é muito essencial, sabe? Porque a sua história, ela revela a história de tantas mulheres que não conseguem contar. E às vezes eu atendo cliente que fala assim para mim: Tinara, eu não tenho coragem de abrir meu Instagram. Hoje, uma pessoa falou para mim: eu não tenho coragem de abrir meu Instagram porque esse meu ex-marido, ele me persegue, ele vai querer pegar minhas filhas. E ela é uma profissional incrível. E assim, estou trabalhando com ela, falando as coisas para ela. E às vezes ela fala assim: ai, Deus te usa para você me falar as coisas, né? Então, assim, obrigada, porque eu espero que a sua voz chegue para muitas pessoas, porque o que você faz hoje é lindo. E a gente que trabalha com mulheres, eu fico tocada, porque eu escuto também, sei que Deus usa muito, me usa muito. E o digital, ele proporciona com que a gente possa ter a nossa voz sem ninguém nos barrar, sem ninguém nos calar. É a avenida mais forte, mais movimentada que existe, onde a gente não tem barreira de tempo, de espaço, de comunicação, né? Então, eu te peço para que você não pare, para que você continue, porque com certeza você está levantando uma legião de mulheres fortes, foda, que precisam acreditar que existe um caminho. E que é possível. Obrigada. Com certeza. Obrigada por você ter vindo. Obrigada. Parabéns. Deus te abençoe. Obrigada. Olha, vocês que nos acompanharam, eu falo sempre que agora é com você, né, meninas? Compartilha, se não é inscrito ainda, se inscreva. Convide os amigos, familiares para se inscreverem também, porque nós precisamos da audiência de vocês, da participação, para que nós possamos continuar isso aqui, São né, meninas? assuntos de utilidade pública. Com certeza. Então, faça parte de vocês agora. Sigam a Janira com 2 N's, Laranjeira. Isso. É isso no mesmo. Instagram? Janira Laranjeira, Instagram. Me sigam lá, respondo as perguntas, me conecto e não se cale, não se cale. Não se cale, meninas. Até justamente. o próximo Elo por Elas, com mais histórias para vocês que inspiram e conectam. Obrigada, gente. Beijo, beijo.